Eu quero pregar sobre o tema imitadores de Cristo. É sobre isso que eu quero pregar. Eu vou pregar em 3 esferas aqui: na mente, nas ações e no propósito. Diga: mente, ações e propósito. O texto que eu vou usar é o texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É o texto escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A princípio, a ideia que esse texto passa é um chamamento a uma cópia, né? A um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar, viver, ser um imitador do apóstolo Paulo. Mas, na verdade, existe uma ideia aqui mais profunda, mais intensa, do que simplesmente copiar as atitudes de alguém. Algo mais profundo, algo mais ligado à essência da fé, ao que eu creio, ao que eu penso, e especialmente o que me motiva, os meus valores e o meu propósito de vida. Na vida cristã, na vida mesmo, é normal nós admirarmos alguém. E quando a gente admira alguém, a gente tende a imitar essa pessoa. Mas a verdade é que não importa o quanto eu imite alguém, eu nunca vou ser aquela pessoa. Existem muitas pessoas que ganham a vida imitando alguém famoso. Provavelmente essa pessoa gosta, né? Por isso se propôs a imitar, né? Imitadores de Michael Jackson, Elvis Presley, né? Elvis Presley. Imitadores de Roberto Carlos. Mas pode fazer, mas nunca vai ser, né? Pode fazer o moonwalk lá, mas nunca vai ser. Sempre uma cópia, né? E não é isso. Deus não nos chamou para sermos cópia de alguém. Porque nós não fomos criados como objetos em série. Nós não somos um número. E fomos criados para termos a mesma história de vida, os mesmos propósitos, termos a mesma historicidade. Não, nós somos únicos. Cada um de nós aqui é único. Cada um de nós. Então, imitar o apóstolo Paulo, como ele diz aqui, ser imitador, não significa ter as mesmas atitudes dele, né? Ter o mesmo estilo de vida dele, fazer as mesmas coisas que ele fez. Não. O cara que recebeu 2 talentos, ele não teve o mesmo trabalho do outro que recebeu 5. O nível de cobrança, o estilo de vida de um provavelmente era mais corrido do que o outro, mas ainda assim receberam a mesma recompensa. Porque nem todos recebemos o mesmo dom, o mesmo talento, e Deus não nos criou para sermos cópia de uma outra pessoa. Mas no início é normal a gente admirar alguém, é normal, né? Uma criança, essa semana eu vi um vídeo de um garoto, devia ter 2 anos, fingindo que estava lendo a Bíblia, porque não sabia ler, e pregando, não sabia nem falar uma... E os pais lá, glória a Deus, aleluia. Ele não sabia falar nada, mas batia assim, imitando. Eu falei, gente, tá vendo? Ele vê aquilo, né, e ele imita, normal. Você que é mãe aí, você vai chegar em casa, você vai ver sua filha com seu sapato, né? Coloca algum cordão seu, se você tem mole na maquiagem, ela vai usar sua maquiagem. Vai usar alguma coisa para prender o cabelo e vai lá. Porque ela admira, isso é uma expressão de admiração, né? Ela quer ser você. Então, quando abraça o pai, tem ciúme do pai, ela quer ser você. O menino é a mesma coisa. João Vitor, pequenininho, pegava meu blazer, botava lá,
gravata, quer ser, né? Admira. Mas, à medida que essa criança cresce, à medida que essa pessoa ela vai tendo entendimento da vida, de quem é, ela vai desenvolvendo a sua própria identidade. Ou seja, ela não é uma cópia, ela não é uma extensão, o filho não é uma extensão do pai, nem a filha da mãe. Ela é uma identidade, ela é um indivíduo, ela é uma pessoa. Então ela vai acabar desenvolvendo a sua própria identidade. Porque é isso que Deus quer. É provável que aqui os jovens aqui que estão no Ignição vão pensar a mensagem, vão pensar a Bíblia muito da maneira que eu penso, e é normal. Eu fico muito preocupado, né? Porque eu digo assim, não, você não precisa pregar como A, você não precisa pregar como B, pregue do teu jeito, né? Use os teus pregos mesmo, use o que Deus te deu. Mas todo mundo que começa, mira em alguém, é normal. É normal, né? Eu vejo os jovens pastores da DEVEC, por exemplo, muitos decoram muitos versículos, pregam mensagem com pontos, temáticas, lembram muito o pastor Silas da maneira de pregar, porque admiram. Mas depois de um certo tempo, a nossa identidade vai aflorando, chega um momento que nós crescemos. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós começamos seguindo alguém, fazendo o que essa pessoa faz, nos alimentando da fé, da experiência dessa pessoa, mas chega um momento que Deus quer nos dar as nossas próprias experiências. Porque, na verdade, todos nós que fomos aqui, fomos criados como filhos. E o modelo, a regra, a bitola para a qual Deus nos criou não está nessa terra. Nós fomos criados para sermos como Cristo. Diga, fomos criados para sermos como Cristo. Só que muitas pessoas têm uma ideia errada do que seja imitar Cristo, do que ser imitador de Cristo, do que seja ser imitador de Cristo. Não tem a ver com performance. Não. Eu tenho que fazer o que Cristo fez, eu tenho que morrer aos 33 anos, eu tenho que realizar os mesmos milagres. Não, imitar a Cristo é permitir que o Espírito Santo, primeiro, transforme o nosso interior. Porque a gente tem muita coisa ruim aqui dentro, irmão. À medida que a gente é iluminado pela palavra, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente vai vendo os nossos pecados, as nossas falhas. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai vendo o quão miserável nós somos, o pior dos pecadores. E a obra do Espírito Santo é nos limpar, nos lavar, nos regenerar dessa natureza caída, desse pecado. E isso significa nos fazer crescer em santidade, em nos aproximar de Jesus. Isso passa por renovar nossa mente, renovar nossos pensamentos, mudar a maneira como sentimos, mudar os nossos valores. E isso vai se refletir em umas novas vestes, ou seja, numa nova aparência, ou seja, uma nova atitude, uma nova maneira de agir, de se relacionar. As nossas ações vão se alinhando à palavra. Quem faz isso, pastor? É o Espírito Santo, por meio da palavra. E ele vai nos transformando, tendo um modelo. Que modelo, pastor? Jesus. Esse é o modelo. Ele é o varão perfeito. Ele é a estatura de varão perfeito. Então nós estamos em trevas, e assim a vereda do justo. Treva, mas um dia amanhece. E esse dia vai clareando. Mais luz, até que seja dia perfeito. Essa é a vida do crente. Deus nos criou e nos fez seres únicos. O pecado prejudicou essa imagem de Deus em nós. Então o Espírito Santo vai nos transformando de volta na imagem original e nos aperfeiçoando para sermos como Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então não se trata de um padrão terreno.
Ser moldado à imagem de Cristo não significa ser como o pastor A. Não significa ser como o pastor B. Tem muita gente que imagina, para eu servir a Deus, para eu ser um servo de Deus, então eu tenho que ser um obreiro, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um líder. Não. Você tem que descobrir o seu propósito e ter uma vida de acordo com a palavra, fazendo exatamente aquilo que Deus criou você para fazer. Então hoje nós vamos explorar 3 significados do que significa, ou 3 dimensões, ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo segundo a sua mente. Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Significa pensar como Ele. Tudo começa aqui na mente. Sempre que Deus for realizar algo em nós, Ele nunca vai realizar externamente. É a religião que faz isso. A religião, ela quer amoldar as pessoas por padrões de conduta. Então ela encaixa as pessoas dentro de um horário, dentro de um modelo de roupa, uma maneira de se portar. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho muda a pessoa internamente. Ela muda a mente da pessoa. E será o Espírito Santo que vai mudar o comportamento. É o Espírito Santo que molda essa pessoa nas suas ações, mas tudo começa na mente. E como é que é a mente de Cristo, pastor? Uma mente focada em Deus. Uma mente que encontra propósito em Deus. Essa era a mente de Cristo. No Evangelho de João, ele diz assim, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Ou seja, Jesus tinha uma mente totalmente moldada pela pessoa de Deus. Como Deus pensa, é como ele pensava. Os pensamentos de Deus estavam conectados, alinhados com a maneira que ele pensava. No momento mais difícil do ministério de Jesus, que foi o Getsêmani, ele diz assim, olha, Pai, a cruz não é minha vontade. Os meus pensamentos não me direcionam para a cruz, não é o que eu quero. A minha vontade não é ir para a cruz. Claro, ele era um ser humano. Qual o ser humano que quer ter suas mãos furadas? Qual o ser humano que quer passar pela dor, pela vergonha, né? Pela morte que ele passou? Mas ele diz assim, olha, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Ele está dizendo, para mim, o que é certo não é o que eu penso, não é o que eu quero. Não é a minha vontade que importa, é a tua vontade que importa. Paulo aconselha os seus leitores, ou seja, os crentes a nós, em Filipenses, a pensarmos exatamente assim. Ele diz, tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, ser imitador de Cristo, diga, ser imitador de Cristo, é pensar como Cristo. É manter os pensamentos nas coisas que são do alto e não da terra. É pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é justo. É transformar a mente nos moldes de Cristo. Quando Paulo diz, não se amoldem a este mundo, não tenham a maneira de pensar deste mundo, mas permitam que a mente de vocês sejam transformadas, para que vocês experimentem a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Ter a mente moldada é ter a mente como a mente de Cristo. Se os teus pensamentos hoje se transformassem num escrito, se hoje a maior parte do que você pensou, será que esses pensamentos estariam parecidos? Será que esses pensamentos poderiam ser apresentados diante de Deus como uma oração? Será que eles estão conectados com o que Deus quer, com o que Deus pensa? Ter a mente de Cristo é sentir como Cristo. Ter o interior como Cristo é ter os mesmos sentimentos que Ele. Paulo diz isso aos Filipenses, diz que sintam a mesma coisa. Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Paulo, ele diz isso aos Coríntios, quando escreve aos Coríntios. Ele fala sobre ele mesmo, ele diz assim, olha, eu também sinto como fraco.
ele se preocupava com as igrejas, porque ele identificava em Cristo um sentimento de compaixão. Mateus diz que Jesus olhava a multidão e ele sentia compaixão, porque via aquela multidão como ovelhas que não tinha pastor, e ele tinha compaixão daquelas pessoas. Sentir como Cristo é sentir a dor do outro. Sentir como Cristo é dar importância ao que o outro sente. É ter empatia com a dor do outro. É ter o mesmo sentimento, né, do samaritano, que olha aquele que está caído, que foi ferido, que foi assaltado, que está à beira da estrada e é movido de íntima compaixão. Isso é sentir como Cristo. Sentir como Cristo é não ter um coração dominado pelo egoísmo, é não olhar apenas para o próprio umbigo. Ter a mente de Cristo é priorizar as coisas de Deus. É pensar nesta vida a partir de um valor daquilo que é importante para o céu, daquilo que o céu valora, daquilo que o céu se importa. Jesus diz assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ter a mente de Cristo, ser imitador de Cristo, primeiro é ter a mente de Cristo, é pensar como Ele, é sentir como Ele e valorizar as coisas como Ele. E o que tinha valor para Jesus? A vontade de Deus, o reino de Deus. Ele diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é pensar como Cristo. Tire um tempo, reflita, pense. Como o seu interior se amolda, como o seu interior se revela à palavra, ao exemplo de Cristo? Ou será que os seus pensamentos estão amoldados à cultura, ao que este mundo diz? O que tem ocupado espaço no seu coração? O que tem ocupado espaço na sua mente? Uma pergunta para que a gente pense, pondere sobre isso. Ponto 2. Diga: imitar a Cristo é ter a mente de Cristo. Imitar a Cristo é agir como Cristo. Primeiro, a operação do Espírito Santo de nos tornar semelhantes a Cristo tem a ver com o nosso interior. Tem a ver com moldar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, os nossos valores. Mas não apenas isso, tem a ver com mudar também as nossas ações. Cristo nos deu exemplos. Há um exemplo aqui que eu quero extrair da pessoa de Cristo. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Eu acho esse texto interessante. Muito interessante. Ora, Jesus diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Diz assim: eu agi dessa maneira. Eu sou Senhor, eu sou Mestre. Vocês me chamam assim, e é verdade. Jesus não estava lavando os pés dos seus discípulos porque ele não sabia quem era. Ele sabia exatamente quem ele era. E ele faz aquilo e ele diz assim: olha, eu estou fazendo isso para que vocês possam ir e fazer a mesma coisa. Eu estou dando um exemplo para que vocês me imitem. Ele fala claramente aqui no texto. Essa passagem, ela faz referência à última noite, quando Jesus estava com seus discípulos. Eles ainda não haviam entendido que o reino de Jesus era um reino espiritual. Lucas, essa passagem está em João, mas Lucas diz que eles ainda estão discutindo a questão das posições no reino de Deus. Quem vai sentar à destra? Quem vai ocupar o maior cargo? Ah, mas se um fulano vai sentar à destra, eu pelo menos quero estar à esquerda, eu quero estar perto do trono.
Será que o meu degrau vai ser mais alto que o seu? Eles estão discutindo. E quando eles chegam ali naquela ceia, eles vão, provavelmente, quem vai sentar mais perto de Jesus, né? Quem vai ter a posição de honra, quem vai sentar no lugar mais importante, quem vai ter, sei lá, a coxa do frango. Eles estão vendo lá quem vai ser mais honrado. A Bíblia diz que Jesus se levanta do seu lugar, coloca lá um avental em torno da sua roupa, tira a roupa mais importante, coloca o avental, pega uma bacia, enche a bacia d'água, se ajoelha diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa era a função que era realizada pelo servo mais simples de uma casa. Numa casa rica, essa casa tinha servos, tinha um mordomo, tinha vários servos. O servo mais humilde é que era encarregado desse trabalho, porque eles não usavam sapatos fechados como nós usamos. Os sapatos eram abertos. As ruas não eram calçadas assim, não era asfaltada, né? Era ruas de barro. Então, quando eles caminhavam, claro, sujavam os pés. E quando eles se assentavam na mesa, não era uma mesa como nós sentamos, que os pés ficam embaixo da mesa. Eles se inclinavam. Era uma mesa baixa assim. Se inclinava, então o pé estava ali, tocando na almofada, tocando. Então, antes de sentar à mesa, normalmente se lavava os pés. Então, Jesus fez isso no início. E Jesus assume, eles estão discutindo, pobres seres mortais, pecadores, estão discutindo quem vai ser mais importante. Jesus chega, assume o papel do mais humilde da casa. Começa a lavar os pés dos seus discípulos a tal ponto que Pedro se constrange com aquilo. E Pedro, não, o senhor não, por que o senhor vai lavar meus pés? O senhor não tem que lavar os meus pés, não. Né? E claro, é natural o constrangimento. Mas ele diz assim, de modo nenhum você vai lavar os meus pés. Ele quer dar uma ordem a Jesus. Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Por quê? Porque você está dizendo que eu não posso servir, que eu não posso descer. Daqui a pouco eu vou dar a minha vida em favor de você. Eu vou dar a minha vida em favor dos seres humanos. Você está dizendo que eu não posso cumprir esse propósito por ser mestre, por ser Senhor. E lavar ali significa me obedecer, me submeter a uma ordem. E Pedro se submete. Então, Senhor, se é assim, então lava todo o corpo, me dá um banho, né? Lava tudo. Não, você já está limpo, é só lavar os pés. A lição ali era a lição da humildade. Imitar a Cristo significa ter uma posição de serviço, ter uma posição de auto-humilhação. Jesus não está sendo humilhado por ninguém, Ele está se auto-humilhando. Ele está se colocando numa posição de servo. Mateus 20 diz que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Imitar a Cristo é assumir essa posição. É você chegar na igreja, você chegar diante de Deus e estar num ambiente espiritual e fazer a seguinte pergunta: Deus, como eu posso servir o meu irmão? Como o dom, o talento, a inteligência, a capacidade, como a obra que o Espírito Santo tem feito na minha vida pode ser útil para a igreja? Porque o Espírito Santo, quando realiza uma transformação no seu interior, quando Ele opera uma mudança para que você seja como Cristo, não é para que você coma os seus próprios frutos, para que você viva demonstrando quantos talentos você tem, quão santo você é. Não, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é sempre percebido no relacionamento interpessoal. Então, igreja, estar numa comunidade, estar perto, próximo de pessoas, é fundamental para que o Evangelho se manifeste na minha vida. Eu tenho que estar num ambiente desse e dizer: Senhor, qual é o meu lugar no corpo? A quem eu devo me submeter? A quem eu devo servir? Esse talento, essa inteligência, esse dom que Deus me deu, de que maneira pode ser útil na tua obra? E isso é imitar a Cristo. É entender que eu vim para um propósito, e Jesus entendeu isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade para dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele diz em 2 Coríntios 12:15, olha o que ele diz: de boa vontade,
gastarei e me deixarei gastar em prol de vocês. Acha que lindo esse texto. Me gastar. Ser, a ideia aqui é realmente de uso, de utilidade. Ser útil e ser gastado. Pense como você tem servido alguém. De que maneira a tua vida espelha Cristo no servir? De que maneira eu tenho servido a minha família? De que maneira eu tenho servido a igreja? De que forma eu tenho sido útil para as pessoas à minha volta? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. Cristo, ele não serviu apenas ao nível de lavar os pés. Ele serviu de maneira sacrificial. João diz que ele declara o seguinte: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Ser imitador de Cristo é estar disposto a gastar a vida, a dar a vida em prol do reino de Deus. O sacrifício de Jesus não foi imposto, foi algo voluntário, uma decisão pessoal, fruto de um amor. Ele abre mão da sua vontade, abre mão da sua glória. Ele decide vestir-se de humanidade e, na forma de homem, se fez servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele doou-se completamente. Paulo nos chama a viver da mesma forma. Ele diz: apresente os corpos de vocês como sacrifício vivo. É o que ele diz em Romanos 12:1. Ele está dizendo que vocês mesmos sejam sacrifício, que vocês se entreguem perante o altar como sacrifício. O que eu posso fazer, Deus? De que maneira eu posso, em algum nível, me sacrificar? Isso significa imitar a Cristo. Imitar a Cristo é ter a mente dele. Imitar a Cristo é ter as ações dele. É testemunhar como ele testemunhou. Jesus diz: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Ter as ações de Cristo significa agir na sociedade de uma maneira que, quando as pessoas olharem para mim, elas vejam essa palavra aqui, ó, sendo manifesta. Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O seu testemunho é a mensagem mais poderosa que o mundo vai ouvir. É a maneira como você vive. Atos diz que aqueles que eram do caminho, primeiro eles são chamados do caminho. Eles estão seguindo Jesus. Eles estão seguindo o Evangelho. Depois eles são chamados de cristãos. Eles vivem segundo Cristo. Eles vivem por Cristo. Eles parecem pequenos cristos. Eu fico imaginando, irmãos, quando o mundo olha para nós como igreja, para as nossas atitudes, a maneira como a gente lida com as pessoas, será que elas conseguem ver Jesus em nós? Quando ele diz: olha, assim resplandeça a vossa luz, porque a verdadeira luz é Cristo, a verdadeira luz é a palavra. Mas a vossa luz, através das vossas boas ações, ele está dizendo que as minhas ações podem iluminar, podem clarear, trazer entendimento, refletindo a palavra. E eu acho interessante que a Bíblia chama isso de fruto. Diga fruto. Isso é fruto. O amor, a misericórdia, a longanimidade, a paciência. Veja, nada disso é uma obra interior. Tudo isso tem a ver com relacionamento. Se você abrir a Bíblia para uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela não se interessa pela Bíblia. Não se interessa, porque ela não crê na Bíblia. Ela nem entende a Bíblia. A Bíblia parece um livro antigo, um livro chato. Então ela não tem interesse. Porque Jesus disse, porque Paulo disse. Quem é Paulo para essa pessoa? Ela não tem relacionamento com Jesus. Agora, quando você diz assim: olha,
eu era bêbado, eu era um drogado, eu era um viciado, eu era um miserável. Mas Jesus libertou a minha vida. O meu lar era marcado por briga, por desentendimento. Sabe, era uma confusão dentro da minha casa. Hoje tem paz na minha casa. Foi Jesus que fez isso. Quando você diz assim, olha, eu era infeliz, eu era depressivo, eu não tinha motivo para viver, eu não tinha um sentido para acordar, não tinha vida na minha vida, eu era um morto-vivo, eu pensava em tirar minha própria vida. O dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei alegria, eu encontrei um sentido. Essa pessoa, ela está vendo na sua vida o que a Bíblia diz, que Jesus transformou a água em vinho. Ela não acredita, mas quando você dá o testemunho, você está dizendo que Jesus fez isso, que Ele faz e que Ele é vivo. E essa pessoa, quando ela te conhece, então, ela te conhecia, melhor falando, e ela vê você agora com uma nova atitude, ela vê Jesus em você. Você é a manifestação de Jesus para essa pessoa. Você, pai, tudo que o seu filho pensa sobre Deus tem a ver com você. Você, pais. Porque o seu filho, criança, ele não entende Deus a não ser através de você, do seu amor, da sua dedicação, do seu cuidado. Porque ele não tem a compreensão. A pessoa que não tem cultura bíblica nenhuma, a mesma coisa. Tudo que ela vai entender sobre Deus é o que a sua vida manifesta. Agora olha o que é interessante. Ninguém tem vontade de comer caroço. Ninguém se interessa por comer semente. Semente não dá água na boca. Semente não apetece. Semente não é interessante se comer. Eu sei que tem gente aqui que gosta de semente de abóbora, né? Mas sei lá, isso aí é mais gente fitness assim, né? Mas por uma questão de saúde. Mas não dá água na boca. Dá água na boca é uma picanha. Dá água na boca, né? Ou um fruto, um calor, um suco gelado, você está com calor, aquela manga bonita, um cacho de uva, né? Depende da fruta que você gosta. A fruta apetece. Então o mundo não vai se apetecer pela Bíblia, porque a Bíblia é a semente. A Bíblia é a semente. Mas a tua atitude é o fruto. É o fruto. A pessoa tem contato com o fruto. O fruto é admirável. O fruto gera admiração. O fruto gera interesse. E ao ter contato com o fruto, ela vai ter contato com a semente. Ao ter contato com você, a palavra vai estar dentro das tuas atitudes. A palavra vai se manifestar. Então, você imita Cristo quando você pensa como Ele. Mas também quando você tem as atitudes que Ele teve. Você pode dizer amém? Terceira, uma imitação de propósito espiritual. Diga, na mente, nas ações e espiritual. A imitação espiritual de Cristo é o ápice da nossa jornada cristã. É o propósito maior. Por quê, pastor? Porque todos nós fomos moldados para ser como Ele. O propósito de Deus é fazermos de nós exatamente como Cristo. Cristo é o Filho unigênito, porque Ele foi gerado pelo Pai. Mas quando Ele se torna nosso irmão, Ele se torna o primogênito. Primogênito entre outros irmãos. Primogênito entre os irmãos, porque Ele se torna um molde, um modelo, para que todo filho, quer seja eleito, quer seja filho adotivo, se torne exatamente como o primogênito. Esse é o propósito. Propósito eterno. Conformação à imagem de Cristo. Coloca aí na tela Romanos 8, 29, por favor. Romanos 8, 29. Desde o princípio é isso que Deus desejava. O que, pastor? Que o ser humano refletisse a sua imagem. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. E diz, multiplique-se. Tenham filhos, né? Quando você multiplica alguma coisa, né? Você multiplica coisas de mesma natureza. Você não multiplica manga com laranja, com cavalo, com clipe. Não, são coisas de natureza diferente. Quando você multiplica coisas de uma mesma natureza. Multipliquem-se. Deus está dizendo, vocês são filhos.
a minha imagem e semelhança. Então multiplique-se, enche a terra da minha glória, enche a terra da minha imagem, enche a terra da minha presença. Mas o pecado manchou essa imagem, tornou essa imagem imperfeita. Agora olha o que diz Paulo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Deus predestinou, Deus nos criou de antemão, nos destinou de antemão, para que a gente tenha a mesma imagem de Cristo. Isso é conduzido pelo Espírito. Segunda carta aos Coríntios 3:18, olha o que Paulo diz. E todos nós somos transformados de glória em glória, diga de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, fomos transformados, estamos sendo transformados, de glória em glória. Ele diz aos Gálatas, eu estou sofrendo dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Ele está falando dessa conformação que todo crente passa, ter a imagem espiritual de Cristo, ser como Cristo. Se Cristo é santo, sermos santos como Ele. Se Cristo tem intimidade com Deus, termos intimidade com Deus. Se Cristo está sentado no trono com o Pai, nós assentarmos no trono com o Pai. Ter um propósito eterno, de glória em glória. De glória em glória. Ou seja, nós hoje já experimentamos o reino de Deus. O reino de Deus já é vindo, porque Jesus veio estabelecer um reino. Esse reino de paz, esse reino de presença de Deus, esse reino em que nós nos tornamos filhos de Deus. Mas escute, a Bíblia diz, ainda não é manifestado o que havemos de ser. A glória que em nós há de ser revelada, ainda não foi revelada. Mas o reino de Deus já é experimentado. Nós já estamos sendo transformados. Quando Jesus vier, pastor, acaba o processo? Não, ele continua. Paulo diz, um é a glória das estrelas, outra é a glória da lua, outra é a glória do sol. No céu haverá diferentes glórias. Um trabalho eterno. Eternamente nós vamos ser transformados. Em que direção, pastor? Até sermos como Cristo. Até parecermos exatamente como Ele, termos a estatura dEle. Isso tem a ver com essa maturidade que eu falei no início. Nós vamos amadurecendo. E à medida que vamos amadurecendo na fé, a nossa identidade, o nosso interior, a nossa espiritualidade vai se tornando mais próxima daquilo que Deus nos propôs. Paulo diz a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que ele está falando. A fim de que todo homem perfeito em Cristo, seja perfeito em Cristo. Quando ele escreve aos Colossenses, a obra do Espírito, a obra de Deus, é que todos nós sejamos perfeitos, até sermos como Cristo. Você está amadurecendo na fé? Como você tem crescido? Como que espiritualmente você tem lidado com as coisas de Deus? Por que esperança você tem vivido? Paulo diz que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Esse propósito que avança pela eternidade de transformar este corpo mortal, corruptível, num corpo eterno, num corpo incorruptível, de sermos semelhantes a Cristo, é um propósito que Deus tem para nós. Sabe, essa mensagem, ela nos chama a refletir que ser cristão não significa apenas modelar um comportamento. Mesmo porque alguém pode ter um comportamento e de fato não está sendo modelado à imagem de Cristo. O grande dilema de Cristo, a grande luta de Cristo, não foi porque as pessoas não criam em Deus ou não iam para a igreja. O grupo que Jesus mais combateu era o grupo que ia para a igreja. Eles tinham uma vida mais santa nos seus comportamentos do que Cristo. Porque Cristo comia sem lavar as mãos, mas eles não, eles lavavam a mão. Eles davam o dízimo até da horta. Pegou aí a cebolinha, tira o dízimo.
Pegou o coentro, tira o dízimo. Dava o dízimo da horta. Ele procurava fazer, mas a Bíblia diz que eles não estavam afastados de Deus. Então não é uma questão de performance, é uma questão de transformação interior. Que essa transformação interior vai frutificar em atitudes de acordo com a palavra. E à medida que eu vou caminhando, a glória de Deus vai se manifestando, a santidade de Deus vai se manifestando, o amor de Deus vai se manifestando, e eu vou sendo transformado em Cristo. Tem um livro que eu li, Apóstolo dos Pés Sangrentos, Gunnar Singer, eu acho que era o nome do personagem, você já leu? Já leu? Que ele tinha como propósito de vida isso aqui em mente, parecer com Cristo. Mas ele não queria apenas parecer com Cristo no sentido que eu estou pregando, ele queria parecer literalmente. O sonho dele era morrer aos 33 anos, para você ter uma ideia. E ele vivia de uma maneira que espelhasse Cristo em tudo. Aí tem uma passagem no livro, Apóstolo dos Pés Sangrentos, que ele vai para uma casa e ele fica brincando com as crianças. E ele dorme ali naquela casa e no outro dia ele vai embora, cedo. As crianças acordam, vão correndo para ver se ele está ali, ele não está mais, as crianças vão procurar os pais. Diz assim, mãe, pai, Jesus foi embora. Jesus já foi. Eu marquei muito com essa história. Eu falei, gente, será que as minhas atitudes, os meus pensamentos espelham Jesus? É muito importante, claro, é muito bom você ter bons exemplos. Um dos papéis do líder é ser um exemplo na fé, ser um exemplo na conduta, ser um exemplo como marido, para que os crentes tenham um norte, uma direção. Mas se a gente seguir apenas um modelo de comportamento, eu tenho que estar nesse horário na igreja, eu tenho que fazer isso porque todos fazem. Veja, se eu seguir apenas um comportamento exterior, eu vou ser um imitador superficial. E não é isso que Deus quer. Deus quer que eu seja um seguidor genuíno, uma imagem genuína de Jesus. E o que é isso, pastor? É ter um interior moldado pelo Espírito Santo. É permitir que Ele molde o meu caráter. Fazer com que as minhas prioridades sejam as prioridades do reino. Fazer com que os meus pensamentos estejam conectados com o céu. Que eu tenha vergonha de quando eu pensar coisas que ofendem o Espírito. Que eu possa sentir como Jesus sentiria. Quando eu for agir, pensar como Ele agiria se Ele estivesse no meu lugar. Independente de estar modelando, independente de performance, nós fomos criados para isso. Cristo é o verdadeiro modelo de todo crente. Ele é a base da construção e Ele é o propósito de todas as coisas. Nós fomos criados para sermos exatamente como Ele. E Ele não apenas demonstrou fazer as coisas por fazer. Ele tinha uma fome, uma prioridade imensa, única, de agradar a Deus, de servir a Deus, de que todas as suas ações glorificassem a Deus. Oh meu Deus, isso é ser igreja, isso é ser crente, isso é ser crente. Esta semana a gente teve feriado, eu fui pregar numa igreja, eu cheguei lá, alguém falou, olha, a igreja não vai estar cheia, porque hoje é feriado. Graças a Deus a igreja estava cheia, tinha bastante gente. Mas eu não tive como me remeter naquela hora à minha adolescência. E eu peguei essa época ainda. Eu peguei essa época. Ser crente naquela época, final da década de 80, eu tinha 15 anos de idade, você não tinha muitas pessoas assim importantes. Os crentes normalmente, pelo menos aqueles que faziam parte da minha comunidade, eram muito simples. Ninguém, Samuel, tinha casa de praia. Ninguém, pastor Carlos, tinha carrão bonito. Ninguém tinha cargos importantes. Então os crentes eram simples. Quando se tinha feriado, irmão, se tinha feriado, a gente marcava estudo de manhã.
evangelismo à tarde, tinha culto, tinha vigília na noite anterior. O que você fizesse na igreja, os crentes iam. A gente vive uma época hoje muito diferente, sim ou não, irmão? Muito diferente. Às vezes eu estou com o Joe aqui. Joe, o culto de domingo hoje está vazio, né? Aí o Joe, pastor, foi feriado na quinta. Eu falo, foi feriado na quinta. Ou seja, se foi feriado na quinta, significa que na quarta noite o crente viajou. E ele está curtindo quinta, ele está curtindo sexta, porque ele já emendou, está curtindo sábado, e ele não tem tempo de voltar domingo. Ele simplesmente não vem. Ele vem, chega domingo já tarde para trabalhar no outro dia. Onde o reino de Deus está em nossas prioridades? Como a gente pensa? Como a gente pensa as nossas prioridades? De que maneira a gente imita Cristo? Olha o que Cristo diz: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele está dizendo, não há nada mais urgente para mim do que fazer a vontade do meu Pai. Como ele pensava sobre as coisas mais importantes da vida, é como eu devo pensar. Como ele amava as pessoas sem egoísmo, é como eu devo amar. Como ele suportou as maiores dificuldades olhando para a eternidade, é como eu devo olhar, viver a vida olhando para a eternidade. A questão, e eu vou encerrar aqui agora, o ser humano sempre pensou em voar. O ser humano sempre quis voar. É algo que encanta, voar encanta. As pessoas então sonharam em voar. Só que como as pessoas implementavam essa intenção, como eles transformavam isso em um projeto. Eles pegavam um pássaro e estudavam as penas. O tamanho das asas, a proporção de que era formado, o peso. E muitos seres humanos modelavam asas para si. Muitos morreram. Fazia-se algo assim, achava que ia dar certo pelo tamanho, calculavam o peso do corpo e tal, e se jogavam de penhascos. Se jogavam de torres altas e morriam. Ali um aeronauta, já estudou sobre isso, cara? É verdade. Por quê? Porque eles queriam imitar os passos. Eles imaginavam que eles iriam alcançar aquele objetivo performando como os pássaros. Então tem muita gente que imagina que seguir a Jesus Jesus, eu não tenho essa responsabilidade porque eu não prego como pastor. Eu não tenho essa responsabilidade porque eu não sou líder como fulano. Porque eu não sou como o pastor Silas. Escute, todos nós somos chamados para viver um propósito em Deus. Sabe quando o homem pôde voar? É quando os primeiros cientistas entenderam o porquê os pássaros voavam. A questão da dinâmica do voo, do vento, da força do vento. O homem voou, a gente voa hoje, sim ou não? Mas não voa como os pássaros. A gente descobriu o nosso próprio modo de voar. A gente usou as leis físicas e entendemos que não era imitando os pássaros, mas descobrindo o nosso modo de voar. Escute. Isso é imitar Cristo. É descobrir o que Deus tem para mim. Permitir que o Espírito Santo me diga como eu vou voar. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Não é porque deu certo para ele que vai dar certo para mim. Mas eu preciso sinceramente me perguntar: de que maneira eu tenho moldado os meus pensamentos? Sempre vai passar por isso. Sempre. Você nunca vai voar espiritualmente se a sua mente não for moldada. Se o seu interior não for moldado. Você nunca vai espelhar Cristo, viver o propósito em Cristo, se as suas ações não forem ações que reflitam esta obra que o Espírito Santo está tendo dentro de você. E se o seu propósito não estiver no céu. Se o seu propósito não for ser como Cristo ao longo da eternidade. É isso aqui. Quem vai subir, pastor? É aqueles que foram de antemão predestinados para serem como Cristo. Se eu estou num propósito de ser como Cristo, quando a trombeta soar, eu vou ser chamado. Porque eu vou continuar esse processo. É isso. Mas não, eu não estou.
o meu interior não está sendo moldado à imagem de Cristo. Eu não tenho nenhuma preocupação de agir como Cristo. Eu não quero parecer com Cristo. Ou seja, Ele não está sendo moldado em mim. A minha eternidade cumpre um outro propósito. É isso que Deus tem para você. Eu não sei o seu nome. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o seu dom, qual o seu talento. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Você nasceu e você existe para refletir a imagem de Jesus nessa terra, para ser exatamente como Ele. Um dia chegaram para Jesus e pegaram uma moeda. Não, perguntaram para Ele se era lícito pagar um imposto a César. A gente pode pagar? Porque, olha o que eles estão dizendo. Só paga o imposto o reino inferior. Então, se o Senhor disser que é para pagar imposto, significa que o seu reino é inferior ao reino de César. Mas se o Senhor disser que não é para pagar o imposto, o Senhor é um subversivo. O Senhor é um rebelde, está cometendo um crime. Então, deve pagar o imposto? Era uma pegadinha. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou uma moeda e disse assim, de quem era essa imagem? Qual a imagem que está nessa moeda? E alguém disse assim, essa imagem é a imagem de César. Então Jesus disse assim, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, essa imagem, ela foi cunhada, imagine, suposição, na Casa da Moeda de Roma, cujo imperador é César, então ela pertence a César. Mas você não foi fabricado por nenhuma empresa dessa terra. Você tem a imagem de Deus. Você é a obra de Deus. E Deus colocou a imagem dele em você. Então você pertence a Ele. Você foi criado para a glória dele. Porque a imagem dele está impressa em você. Talvez hoje você não veja, talvez hoje você não saiba, talvez você não conheça isso, mas Ele criou você para Ele. Por isso que Ele colocou a imagem dele em você. Eu quero que você fique de pé, por favor. Diga, ser imitador de Cristo é ter um interior como Cristo. Ser imitador de Cristo é agir como Cristo agiu. Ter a imagem de Cristo é viver por propósito que Deus nos criou.